Fala galera, professor André na área, sejam muito bem-vindos ao Texto 21. Eu estou hoje aqui, dessa vez ao vivo, com a galera do 9º ano do JK, Centro de Estudos John Knox, e a gente vai dar seguimento no nosso conteúdo. E o conteúdo de hoje, o assunto de hoje é o seguinte: a gente vai falar hoje sobre orações subordinadas, ok? Esse é o nosso assunto hoje. Essa vai ser a nossa aula de número 2, a nossa aula online de número 2, certo? Sem contar aquela aula que nós já tivemos, que foi a aula teste, né? Então, a gente vai começar com uma análisezinha, como vocês já estão acostumados. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Vamos lá, então. Tenho aqui 3 períodos, ok? Para a gente analisar. Estão perguntando se precisa copiar. Se você quiser copiar, não tem problema nenhum, mas eu vou disponibilizar esse slide para vocês depois. Me lembre, inclusive, no grupo de disponibilizar o anterior a esse, o da aula anterior, que eu ainda não fiz isso, ok? Então, e também vai ficar gravado, então você depois vai poder retornar e assistir, pausando, se for o caso. Eu só não vou poder esperar todo mundo terminar de copiar para poder passar para o próximo, entende? Mas essa aula está bem simples, na verdade, a aula inteira vai ser só nesse slide que vocês estão vendo aí agora, tudo vai acontecer só aqui, tá? Então, pode copiar, que eu vou... A gente não vai passar para um outro slide, ok? Agora, copie apenas mesmo se você conseguir ter essa atenção dividida, né? Copiar e, ao mesmo tempo, prestar atenção. Então, vamos lá. Vamos começar com o primeiro período que está aí. As autoridades pediram que todos tenham calma neste momento, ok? As autoridades pediram que todos tenham calma neste momento. João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo. Então, a gente vai começar a nossa análise pelo verbo, ok? Então, eu vou analisar e procurar os verbos desse período. Eu vou ter aqui, então, tá? O verbo pediram. Eu vou chamar esse cara de V1, tá? Não vou mais tratar com vocês sobre oração coordenada e nem sobre período simples. Isso ficou nas aulas passadas, então qualquer dúvida vocês correm para lá, tá? Então, as autoridades pediram que todos tenham calma neste momento. O V2, então, será tenham, ok? Então, vamos começar aí analisando a situação do V1. Tá? V1 tem sujeito? E a resposta é sim, certo? Qual é o sujeito de V1? As autoridades. Então, vou chamar esse cara de S1, ok? Aí a pergunta é, que tipo de verbo é o verbo pedir aqui, certo? Nesse contexto. Vamos lá. Quem pede, pede alguma coisa, ok? Então, o verbo pedir, ele é um verbo transitivo, ele precisa de complemento, e para ser mais preciso aqui, um verbo transitivo direto, porque quem pede, pede alguma coisa. Aí a pergunta é, até onde vai, na frase, aquilo que as autoridades pediram, certo? Se você prestar atenção, vai até momento, tá? Vai até momento. Então, você marca aí comigo, né? Que tudo isso que está vindo aí após o verbo pedir é o complemento do verbo pedir. As autoridades pediram algo, as autoridades pediram alguma coisa, tá? O que foi que eles pediram? Eles pediram que todos tenham calma neste momento. Então, tudo isso aí vai funcionar para mim, olha lá, como o meu O1. Tudo isso daí é o objeto, é o complemento do verbo pedir, ok? Só qual é a questão? Dentro do O1, eu vou ter um verbo. Então, eu vou ter uma oração dentro do O1. Ou, mais bem, o O1 é uma oração. Então, você já sabe, né? Se você estiver prestando atenção para as aulas, acompanhando direitinho e fazendo sua parte,
você já deve perceber o que aí nesse caso? Que você já tem uma estrutura própria de oração subordinada, certo? Um período composto por subordinação, não é coordenação, tá? Então, seguindo adiante. As autoridades pediram que todos tenham calma neste momento, certo? Dentro do O1 tem um V2, tá? Que tipo, o V2 aí, o verbo ter, ele tem sujeito? Sim, ele tem um sujeito. Qual é o sujeito? Todos. Então, vou chamar esse cara de S2, ok? Que tipo de verbo é o verbo ter aqui? Né? As autoridades pediram que todos tenham. Quem tem, tem algo. O que é que as autoridades pediram que todos tenham? Todos tenham, até onde vai aquilo que as autoridades querem que as pessoas tenham, que todos tenham. Vai ocupar o que aí? Somente a palavra, somente o termo calma, ok? Somente o termo calma. Percebe que, neste momento, não representa mais aquilo que todos devem ter de acordo com o pedido das autoridades, certo? Neste momento, se você prestar atenção, representa, tá, aquilo que as pessoas, não aquilo que as pessoas devem ter, mas quando elas devem ter, ok? Tá? Então, as autoridades pediram que todos tenham calma. Quando é que elas devem ter calma? As autoridades pediram que todos... Mas quando? Percebe que esse termo aí, neste momento, tá? Responde à pergunta quando. E aí vocês já sabem disso, certo? Qualquer termo numa oração, numa frase que responda às perguntas do tipo quando, onde, quando, como, por quê, com quem, para quê, se o quê, por quem, por onde, tá? Vocês já sabem, né, o que significa, o que é. Como é que eu classifico um termo que responde a qualquer uma dessas perguntas? A gente tem aí um adjunto adverbial. Então, neste momento, vai funcionar para mim como um ADJ-ADV2, tá? Insistindo aí, por que o 2 se não tem um? Porque tá ligado à oração 2, não é porque ele é o segundo que apareceu, tá? Então, presta atenção aí, cuidado com isso, tá certo? Ok, se eu baixar a estrutura, tá? Vou colocar, eu não vou baixar, na verdade, vou colocar ela aqui ao lado, tá? Vou me esconder aqui agora, esconder todos nós, para a gente não ficar ficar atrapalhado aqui com essa, tá? Então, vamos lá. Se eu for baixar a estrutura, eu vou ter, então, o quê? Vou ter S1, V1, Q, O1. Só que o que é o O1? O O1 é, ao mesmo tempo, também, tá? S2, V2, O2, ADJ, ADV2. Certo? Então, observa aí. As autoridades, S1, pediram, V1, algo. O1. Que algo foi esse? Que todos, S2, tenham, V2, calma, O2, neste momento, ADJ, ADV2. Pela estrutura que vocês observam aí, tá? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui uma estrutura que é própria de oração subordinada, certo? Então, se você retirar o V1, certo? Se você mexer no V1, então, vamos lá. Se você tirar daqui, né, o V1, se você tirar o V1 da jogada, o que acontece? Vai ter S1? Não, não tem S1, ok? Não tendo S1, você também não tem o quê? Ou não tendo V1, você também não tem o quê? Você não tem o O1. Não tem sujeito sem verbo, não tem objeto sem verbo. Ora, se não tem O1, acabou então o quê? A segunda oração. Porque a segunda oração é o O1, certo? Vocês já estão carecas de saber disso. Então, isso prova que essa oração, a segunda oração, é uma oração subordinada, certo? Se a oração é oração subordinada, esse que está aqui vai funcionar como uma conjunção subordinativa. E, lembrando do que nós vimos na aula passada, será uma conjunção subordinativa integrante. Por que ela é integrante? Porque, diferente da conjunção subordinativa adverbial, olha o que acontece se você tirar a segunda oração. Justamente a que é a subordinada. Se você mexer no V2, certo? Acabou o S2, acabou o O2 e não tem mais adjunto. Ou seja, acabou a segunda oração inteira.
Ora, mas se eu tirar a segunda oração inteira, quem é que está saindo da jogada? É o O1, certo? Então, presta atenção que a oração principal, ela continua sendo oração, porque o V1 não foi mexido. Está aqui ainda. Só que ela vai ficar uma oração, como a gente viu na aula passada, tá? Uma oração incompleta. Então, aqui eu tenho uma oração que, embora seja subordinada, ela está muito unida à principal. Então, esse que está aqui, tá? Ele desempenha um papel de conjunção subordinativa integrante. Ele realmente está unindo aí de tal maneira as duas orações que elas não podem ser separadas, tá? Seguindo, então, para o próximo período. João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo. Os verbos desse período são esses que estão aí. Nós tivemos aulas presenciais depois que a pandemia passou, certo? Então, são os dois verbos. Tivemos e passou. V1 tem sujeito? Sim, V1 tem sujeito, tá? Qual é o sujeito de V1? Tá? É nós. Nós tivemos, certo? Então, vou chamar esse cara de S1. Que tipo de verbo é o verbo tivemos? Tá? É um verbo transitivo direto, certo? Quem tem alguma coisa, ok? Então, vamos lá. Nós tivemos. Até onde vai na frase aquilo expressamente, né, especificamente aquilo que nós tivemos? Né? Respondam aí só para vocês, né, para ver se vocês acertam antes de eu dar a resposta. Até onde vai na frase aquilo que nós tivemos? Vai até aulas presenciais. Repara que o que vem depois de presenciais não representa mais de forma específica aquilo que nós tivemos, certo? O que foi que nós tivemos? Nós tivemos aulas presenciais. Foi isso que nós tivemos. O que está vindo depois aí representa outra coisa. Não sei se você percebe, você precisa já ter essa sagacidade, né? De perceber que o que está vindo depois que a pandemia passou, tá? O que está vindo aí a partir de depois, certo? Responde a uma pergunta, certo? Uma daquelas perguntas ali daquela lista, certo? Exatamente, Gabriel. Eu li aí os seus lábios, fiz leitura labial, certo? Nós tivemos aulas presenciais. Quando nós tivemos aulas presenciais? Quando foi? Depois que a pandemia passou. Então, tudo isso que está aí, vindo depois de presenciais, funciona como um gigantesco adjunto adverbial. Eu coloquei aí ADJ, ADV2, mas, por favor, tá? Corrija aí, porque não é ADJ, ADV2. Na verdade, é ADJ, ADV1, tá? Eu errei. Tá? ADJ, ADV1. Ok? Beleza. Então, seguindo aí, dentro desse adjunto adverbial, a gente tem um verbo, certo? Como já foi mencionado logo no início, V2. Então, presta atenção que esse adjunto adverbial, ele é diferente do adjunto adverbial do período inicial que a gente viu ainda há pouco. Por quê? Tá? Porque esse adjunto adverbial, ele não tem outro verbo, tá? Dentro dele. Esse que a gente está considerando agora, tá? Você tem aí... Valeu, Vitinho. Você tem aí um verbo. Dentro do segundo período, você tem aí um verbo. Então, esse adjunto adverbial, ele é uma oração, certo? Então, basicamente, o que eu estou te mostrando aqui, né, através dessa aula? Que aqueles termos sintáticos, aquelas funções sintáticas que vocês vêm aprendendo desde o 7º ano, objeto, adjunto, certo? Elas podem funcionar como uma única palavra, como é o caso aí de calma. Calma é um objeto do verbo ter. Todos têm um calma. Mas eu posso ter como objeto direto uma oração inteira. Certo? É o que está acontecendo aí. Então, o O1 é uma oração. A mesma coisa do adjunto. Eu posso ter um adjunto adverbial que é uma locuçãozinha. Uma locução adverbial pequenininha, como neste momento. Certo? As autoridades pediram que todos tenham calma neste momento. Neste momento, uma pequena locução adverbial, um adjunto adverbial. Mas o adjunto adverbial pode ser uma oração inteira. Certo? Então, o que vai determinar as funções sintáticas não é se ela tem verbo ou não. Certo? É como ela se comporta dentro da oração. E se esse adjunto tiver um verbo dentro dele? Agora tem um verbo dentro dele. Não tem problema. Continua sendo adjunto. Só que é um adjunto que é uma oração, porque tem um verbo lá dentro. Certo? Então, bora analisar essa segunda oração que está aí. V2, passou. Tem sujeito? Tem.
Tem sujeito. Qual é? A pandemia, certo? Então, a pandemia passou. Que tipo de verbo passou aí? Tá bem fácil de responder essa, porque não tem nada vindo aí depois da frase, né? Acabou a frase depois de passou. Então, embora isso não seja definitivo sempre, mas já dá uma ajuda. Nós tivemos aulas presenciais depois que a pandemia passou. Passou é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, certo? E, de fato, aí ele veio sem nenhum complemento. Então, nós tivemos aulas presenciais depois que a pandemia passou. Vou voltar a esconder a gente aqui. Colocando aí a nossa estrutura, vamos ter o quê? Tá? Vamos ter S1, V1, O1, depois que adjunto adverbial 1, ADJ, DV1, certo? Só que o adjunto adverbial em questão é, como eu disse aqui, uma oração. Então, o que é o adjunto adverbial? S2, V2, certo? Não tem aí um complemento de verbo, porque esse verbo é intransitivo, ele não precisa de complemento, ele já está completo sem nada depois dele, ok? Pela estrutura que você tem aí, novamente, mais uma vez, a gente tem de fato uma oração aí que é subordinada, certo? Mostra, professor, por favor. Olha lá, tá? Olha aí como é uma oração subordinada, tá? Se eu mexer aqui no V1, tá? O que vai acontecer? Não tem mais S1, não existe sujeito sem verbo, não tem mais O1, não tem objeto sem verbo, e também não tem mais adjunto adverbial. Porque como é que vai ter adjunto adverbial se não tem verbo? Mais nada, acabou a primeira oração todinha. Só que a segunda também leva o farelo, por quê? Porque a segunda é o adjunto adverbial da primeira, certo? Vocês já estão carecas de saber isso daí, tá? Então, limpei aqui sem querer um que estava aqui antes. Tá, isso é um, tá, galera? Só para constar. Então, a gente tem aqui, de fato, uma oração que é subordinada, tá? Agora, se você prestar atenção, que foi a aula de ontem isso, tá? Por isso que eu não vou perder tanto tempo com isso, porque já foi a aula de ontem. A segunda estrutura, ela é diferente da primeira. Embora as duas orações sejam subordinadas, embora sejam dois períodos compostos por subordinação, a estrutura da um é diferente. Por quê? Porque sem a subordinada, a oração principal fica incompleta. É por isso que eu tenho aí uma conjunção subordinativa integrante. Agora, se você prestar atenção, tá? Caso você tire daí a subordinada, vai ficar uma oração o quê, gente? SVO, não é isso? Nós tivemos aulas presenciais. Uma oração completa, SVO, ok? Então, nesse caso, você não vai ter uma conjunção integrante, porque essa oração subordinada, ela não está tão junta da principal assim, que a principal fica incompleta sem ela. Não, a principal está completa sem. Então, a gente tem um caso aí de conjunção subordinativa adverbial. Por que é uma conjunção subordinativa adverbial? Porque ela está introduzindo uma oração que é acessória, que é só um adjunto adverbial. Ela funciona como adjunto adverbial, então é uma conjunção acessória. Até aí, o que eu falei até agora para vocês, tá? Foi só o que a gente viu na aula passada. Claro, de uma forma um pouco mais resumida, tá? Agora, analisa comigo o terceiro período. Eu assisti ao vídeo que o professor regravou, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o V1, que é assistir, e eu tenho aqui o V2, que é regravou, ok? Eu assisti ao vídeo que o professor regravou. Vamos lá começar com o V1. V1 tem sujeito? Sim, V1 tem sujeito. Qual é o sujeito de V1? Ah, qual é? Eu. Então, eu assisti. Que tipo de verbo é o verbo assistir aqui? Tá? Quem assiste, assiste a algo, certo? Ou seja, no sentido de ver, o verbo assistir é verbo transitivo indireto. Então, até onde vai aquilo que eu assisti, de fato? O núcleo daquilo que eu assisti, certo? Vai até vídeo, tá? Eu assisti ao vídeo, ok? Agora, o que sobra, não sei se você percebe, ainda está ligado a vídeo, certo? De certa forma, ainda está ligado a vídeo. Se você prestar mais atenção, você vai perceber que o que está vindo depois, tá? É uma espécie de classificação para vídeo. Uma característica do vídeo. Inclusive, eu poderia facilmente
substituir todo esse termo que está vindo aí, eu assisti ao vídeo que o professor regravou, por um termo equivalente, certo? Mas que já não mais seria uma oração, tá? Então, qualquer um de vocês agora pode ativar o microfone para me ajudar aí nessa parte e me dizer como ficaria essa frase se eu substituísse, tá? Essa oração agora, tiraria o verbo, mas expressaria a mesma coisa, certo? Sem verbo, tá? Sem o verbo. O que vocês acham? Regravado? Quem é que tá falando? Rebeca. Regravado, né? Então a gente pode deixar assim: eu assisti ao vídeo regravado pelo professor, na verdade? Sim ou não? Então observa, gente, que essa parte que está vindo aqui depois, diferente do que aconteceu no primeiro período, diferente do que aconteceu no segundo período, aqui eu consigo substituir essa oração, a segunda oração, por um adjetivo. Tenta substituir a segunda oração por a primeira oração lá, subordinada no primeiro período, por um adjetivo. As autoridades pediram que nem tem como, porque o que vem antes da oração nem substantivo é. O que o adjetivo faz? O adjetivo ele está ali para caracterizar um substantivo, não é? Então eu precisaria ter um substantivo vindo em seguida. Tenta fazer a mesma coisa com a segunda oração, com o segundo período. Nós tivemos aulas presenciais. Aí tenta trocar isso depois que a pandemia passou por um adjetivo. Não dá, não consegue, tá? Agora, você facilmente consegue trocar o que está vindo depois de vídeo, que é um substantivo, por um adjetivo gravado pelo professor. O que me mostra o quê? O que isso me prova? Que essa oração que está vindo depois de vídeo, ela está funcionando aí como uma espécie de adjetivo para vídeo, porque ela está caracterizando o vídeo, ela está dando uma característica do vídeo. De que vídeo eu estou falando? Eu estou falando do vídeo regravado, eu deveria ter colocado regravado aí, né? Regravado pelo professor, tá? Então, regravado é uma palavra que é da classe gramatical dos adjetivos, é um adjetivo, certo? E se eu não tiver um adjetivo, mas eu tiver uma oração que expresse o mesmo sentido, não tem problema. Você simplesmente trocou o adjetivo por uma oração, mas essa oração tem valor de quê? Ela continua tendo valor de quê? Ela continua tendo valor de adjetivo. Entenderam isso? Por quê? Porque o que o professor regravou está dando uma característica para o substantivo vídeo que vem aí, tá? E aí, qual é a função sintática que geralmente os adjetivos eles assumem? Podem, de novo, acionar o microfone, quem quiser responder. Né? Os advérbios, eles assumem a função de adjunto adverbial. E os adjetivos, eles geralmente assumem a função de quê? Adjunto adnominal? Perfeito, Bia. Tá? Então, aqui eu tinha, no primeiro período, um objeto que era uma oração, certo? No segundo período aqui, eu tinha um adjunto adverbial, que é uma oração, ok? E agora eu tenho um adjunto adnominal, que funciona como uma oração, tá? Então, eu tenho aqui dentro desse adjunto adnominal uma oração inteira, né, com V2, e esse V2 tem sujeito que é o S2, certo? Se eu fosse agora explicitar a estrutura desse terceiro período, olha o que eu teria. Tá? Eu teria S1, V1, O1 e caracterizando esse O1, que no caso é vídeo, eu teria um adjunto adnominal, certo? Você já deve ter percebido que o quezinho que está introduzindo esse adjunto adnominal, ele está com uma estrutura diferenciada, ele está de um formato diferente dos outros dois períodos. A gente só vai ver isso na próxima aula, a partir da próxima aula, certo? Ele está aqui desse jeito diferente porque esse que está no terceiro período não é o mesmo que está no primeiro. O que está no primeiro é uma conjunção subordinativa integrante. O que está nesse segundo período, a gente vai ver na próxima aula, amanhã não, segunda-feira,
que é um pronome relativo. A gente vai falar sobre isso, né, a partir da aula que vem. Então, mas assim, já dá para entender que essa oração ela funciona como um adjunto adnominal para vídeo. Só que esse adjunto adnominal é uma oração também. Então, continua baixando a estrutura. O que esse adjunto adnominal é? Ele é S2V2. Então, eu tenho também nessa estrutura uma oração, tá? Uma oração subordinada, tá? Tiago, o que você quer que eu explique de novo? Exatamente o quê? Ativa o microfone para ser mais rápido. Sim, ok. Então, vamos lá. A parte do adjunto adnominal, certo? Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui no terceiro período? Eu assisti ao vídeo que o professor regravou. Acontece nesse terceiro período, Thiago, uma coisa que não dá para fazer no primeiro nem no segundo. Substituir tudo que está vindo aí depois de vídeo por um adjetivo. Certo? Eu assisti ao vídeo que o professor regravou. Eu assisti ao vídeo regravado. Eu coloquei gravado aí, mas é regravado pelo professor. O que é regravado? Regravado é um adjetivo. Você está trocando a oração inteira por um adjetivo. Dá para fazer isso no primeiro período? Não. Dá para fazer isso no segundo período? Não. Tá? Mas dá para fazer nesse terceiro. Então, o que isso mostra? Por que eu estou trocando no terceiro período a segunda oração por um adjetivo? Para mostrar que ela tem valor de adjetivo. Isso não acontece no primeiro período, isso não acontece no segundo, mas acontece no terceiro. E qual é a função sintática que geralmente os adjetivos assumem? Quando eles estão do lado de um substantivo, o que geralmente o adjetivo é? Ele é um adjunto adnominal. Pode falar, Thales. Mas aí, tipo, na segunda, não dá pra mudar o passou pelo tipo, passado, porque tipo, nós tivemos aulas presenciais, passaram pra... Ah, não, pera, não dá, esquece. Não dá, tá vendo? Não dá, não dá. Pois é. Se você tentar, você vai passar aí o dia inteiro tentando trocar esse adjunto adverbial por um adjetivo, mantendo o mesmo sentido original da frase, e você não vai conseguir. Tá? Você vai conseguir fazer isso só com a terceira frase. Tá? Só com a terceira frase. Tá? Professor? Diga. Diga, Bia. Então, a segunda oração seria uma oração subordinada adjetiva? A segunda desse terceiro período que a gente está analisando agora? Isso. Pois é onde eu quero chegar agora. Justamente a gente vai seguindo aí. Como a gente tem pouco tempo, deixa eu terminar, que aí se você tiver dúvida, se vocês tiverem dúvida ainda, a gente tira depois. Então, olha lá. Eu assisti ao vídeo que o professor regravou. Eu consigo trocar por um adjetivo. Como o adjetivo, a função sintática que ele geralmente assume é de um adjunto adnominal, eu vou reconhecer toda essa estrutura que está vindo aí depois como um grande adjunto adnominal, que por ter um verbo dentro dele, na verdade, é uma oração. Então, eu vou ter aqui de novo uma oração subordinada. Repara, se eu tentar mexer no V1 aqui, o que vai acontecer? Não tem mais S1, não tem mais O1. Ora, esse adjunto adnominal está aqui caracterizando o objeto, o substantivo que faz parte do objeto. Se o objeto sumiu porque o V1 sumiu, quem é que está sumindo também? O adjunto. E se o adjunto está sumindo, a segunda oração morreu, porque a segunda oração é esse adjunto. Então, mais uma vez, a gente tem aqui o quê? A gente tem uma oração subordinada, tá? Só que qual é a questão? Ela é diferenciada das outras, certo? Presta atenção que a gente vai terminar a nossa aula com essa jogada agora bacana de mestre aqui, tá? Olha lá para o primeiro período de novo. As autoridades pediram que todos tenham calma neste momento. Não sei se você percebe, mas dá para trocar tudo isso aí, que é a oração subordinada, por uma única palavra. E mantendo o mesmo sentido. Quem se arrisca aí? Quem se aventura? Liga o microfone e fala. As autoridades pediram... Mantendo o mesmo sentido. Calma. Calma. Perfeito. Tá? Então, ó, as autoridades pediram calma neste momento. E, gente, o que é calma? O que é a palavra calma? A palavra calma é um substantivo, não é? Ora, se eu consigo trocar toda essa oração subordinada
por um substantivo, o que isso me prova? Que essa oração subordinada, ela tem valor de substantivo. Então, ela vai ser uma oração subordinada substantivo. Então, percebe que na classificação das orações, a primeira coisa que você classifica numa oração, o primeiro nível de classificação que você vai observar é a estrutura dela. A estrutura da oração vai me dizer primeiro se ela é o quê? Coordenada ou subordinada. Uma vez que você viu que a oração é subordinada, o segundo passo é você verificar nessa classificação qual é o valor que ela tem. Como essa oração tem claramente um valor de um substantivo, você consegue trocar ela fácil por um substantivo e você consegue manter o sentido da oração com esse substantivo, então ela é uma oração subordinada substantiva. Por isso, certo? Agora, olha a segunda. A gente já viu que a segunda funciona como um grande adjunto adverbial, certo? E que a conjunção que introduz, inclusive recebe o nome de conjunção subordinativa adverbial. Logo, essa oração claramente tem um valor de advérbio. Enquanto a primeira oração tem um valor de substantivo, essa daqui tem um valor de advérbio, porque ela representa para mim o quando nós tivemos aulas presenciais. Então, é por isso que ela vai ser chamada de oração subordinada adverbial. Entendem? Então, de novo, a primeira coisa que eu classifico numa oração é a estrutura. A estrutura vai me dizer, pela estrutura eu vou analisar, em primeiro nível, se ela é subordinada ou coordenada. Isso tem a ver com estrutura. É uma análise estrutural. Qual é a segunda etapa na hora de classificar uma oração subordinada? Agora que eu já sei que ela é subordinada. É ver o valor que ela tem. Então, aqui na primeira ela tinha o valor de substantivo. Eu troco por um substantivo aqui no mesmo sentido. Então, as autoridades pediram calma. Ora, se eu consigo trocar por um substantivo, é uma oração substantiva. Aqui, eu tenho claramente uma oração que tem valor de adjunto adverbial. Então, se ela é um adjunto adverbial, é óbvio que a oração subordinada vai ser chamada de oração subordinada adverbial. Agora, acompanha comigo o raciocínio. Se no terceiro período, a oração subordinada consegue ser substituída por um adjetivo, mantendo o mesmo sentido, e só isso, não dá para trocar por um substantivo, não dá para trocar por um advérbio, só dá para trocar por um adjetivo. Logo, é óbvio, isso me mostra que essa oração subordinada é uma oração subordinada o quê? Adjetiva. Certo? Então, percebe que eu tenho 3 tipos de oração subordinada, tá? O que vai determinar se eu vou classificar uma oração subordinada como substantiva, adverbial ou adjetiva? É o valor que essa oração, que eu já sei que é subordinada, que eu já sei que não pode ficar sozinha, que eu já sei que depende de um V1, que eu já sei que depende de um verbo de outra oração, tá? De algo que está numa outra oração. O que vai determinar o valor, a segunda classificação dela é o valor, certo? Então, é assim que você classifica orações subordinadas, ok? Nosso tempo está já estouradaço, tá? Eu espero que vocês tenham curtido essa aula, espero que tenha sido proveitosa. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários ou a gente se fala depois no grupo, ok? Um beijo do Magro, tchau, amo vocês, tchau, tchau.